Feliz porque te conheci, és a luz a brilhar em mim, és o caminho, fonte de amor, és belo e puro, consolador. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, que se fazem presente neste evento. Que nós possamos ter um aproveitamento muito bom para a nossa formação espiritual, para o nosso desenvolvimento, que as lições que forem tratadas nessa noite possam nos tocar fundo e nós percebermos a necessidade de modificar de conformidade com o que está prescrito no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus, nosso Mestre de paz e amor, nos envolva, que está presente entre nós, como Ele prometeu, e que nós possamos tirar o melhor proveito desta noite, de bênçãos, de pão espiritual. Gratidão mais uma vez, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, que assim seja. Que assim seja. Então a gente agradece muito a Deus, né, a oportunidade que nós temos de estar todos juntos hoje aqui de novo, aqui nessa atividade do Centro Espírita Ninfo de Paulo Correia, né, nosso CEMPAC, que mesmo não podendo estar lá juntos, aglomerando presencialmente, nós, pela tecnologia, nós temos condições de estar juntos de uma outra forma. E tem o outro lado positivo, que nós podemos encontrar outras pessoas, né? Como nós temos aqui, pessoas de outras localidades, né? Isso é muito bom poder, essa tecnologia dar a nós essa oportunidade, nos dá essa condição de agrupar a distância. Então, sabemos que essa tecnologia veio para ficar. Inclusive, nós observamos um exemplo lá de Dourados, que o Odilon mesmo, que até coordena atividades lá, à distância, eles começaram a fazer a reunião pública de forma virtual. Aí, mesmo depois que eles voltaram atividades presenciais, naquele dia, a reunião pública ficou, mesmo mudou de data, né, de dia da semana, mas a reunião virtual continuou. Isso que é interessante, a gente faça isso também. Então, a tendência nossa é a reunião virtual, nessa pelo aplicativo, dar continuidade, mesmo quando voltar a presencial, para aqueles que não têm condição de estar junto, né, aqui presencial com a gente, mas podemos estar juntos pelo aplicativo. Então, hoje, nós vamos abordar a temática do perdão. E nós colocamos como tema, por que perdoar? Muitas vezes nós não paramos para pensar, né? Direito, por que nós temos que perdoar, né? Ah, tá bom, mas vamos perdoar, mas por quê? Para agradar a Deus? Ótimo, beleza, para agradar a Deus. Para atender o mandamento de Deus? Tá. Porque Jesus mandou, perdoa, né? É mandamento de Jesus. Mas, para nós, qual a importância do perdão? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no perdão das ofensas, nós temos duas mensagens. A mensagem do item 14, que ela é do Espírito Simeão. E ele diz o seguinte: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo.
Feliz, então, aquele que pode adormecer com o coração limpo de qualquer contenda com alguém. Quer dizer que se nós dormimos guardando algum ressentimento, não somos felizes. Feliz aquele que pode adormecer toda noite sem ter nada contra o próximo. E para que nós dormamos todas as noites sem ter nada contra o nosso próximo, então precisamos do quê? De perdoar aquela pessoa que fez alguma ação que não nos agradou. O apóstolo Paulo, também numa mensagem, lá no item 15, também no capítulo 10 ainda, no item 15, ele fala o seguinte, que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Mas por quê? Eu perdoar, eu estou pedindo perdão? Mas vamos analisar lá no Pai Nosso. Jesus colocou para nós a condição de ser perdoado. Porque ele ensinou a nos orar o seguinte, Pai, perdoa as nossas ofensas, as minhas, as nossas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos ofenderam, alguns aos nossos devedores. Então, eu peço, ele ensinou a gente pedir perdão, mas do mesmo jeito que a gente perdoa. Então, significa que quando eu perdoo, é como se eu estivesse pedindo, Pai, me perdoa também. Aí ele ainda diz que perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E nós temos dificuldade de perdoar tanto aquelas pessoas que não são agradáveis a nós, como perdoar os amigos. Às vezes temos mais dificuldade do amigo. A gente começa a falar assim, mas eu esperava tudo de qualquer outra pessoa, mas desse que é meu amigo, eu não esperava nunca. E aí, não perdoa, porque é um amigo. E o apóstolo Paulo fala que perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Que coisa boa, né? E ele resume assim, falando assim, que perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, perdoar significa crescimento. Então, quando eu perdoo, eu estou demonstrando que eu estou caminhando, que eu estou crescendo, que eu estou melhorando. Quando eu deixo de perdoar, é uma prova que eu não melhorei ainda. Então, perdoar, nós estamos mostrando a nossa caminhada, o nosso crescimento. E ainda o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, perdão, ele não é de palavra, ele é de ato. Vamos fazer uma analogia. Pode ser que uma pessoa me ofenda, me provoca alguma coisa, assim, bem que eu que eu fiquei bem machucado, que eu me machuquei, né? Que ninguém machuca a gente. É a gente que se machuca com o que o outro fez, né? Então eu fiquei machucado. Aí ele pegou, Maurício, me perdoa, eu cometi um erro. Aí eu falo para ele, meu amigo, você está perdoado. Aí vou para minha casa e meu coração continua roendo. Mas isso não pode. Esse cara é amigo meu. Como é que ele fez isso comigo? E começo a remoer, sofrer, coração magoado, longos e longos e longos e longos períodos. Mas eu falei que está perdoado. Agora, a mesma ação pode ter acontecido com o amigo João Marcelino. E a pessoa fez o mesmo mal, mais ou menos, para ele, e pediu, João, perdoa. Então, João nem percebeu, nem olhou direito, nem ouviu, nem respondeu. Porque para ele, não houve machucado nenhum, ele não perdoou. O perdão dele
foi um perdão natural. Porque ele não ficou machucado com aquilo, ele continuou a mesma amizade com o outro. Ele não ficou magoado com o outro. Então, na analogia, aconteceu comigo, eu disse está perdoado, mas continuei magoado. Com ele, ele não disse nada. Mas também continuou a mesma amizade, sem nenhuma mágoa. Não teve palavra dele, teve ação. Ao dele estar perdoado, realmente foi uma ação verdadeira. A minha, no caso, foi apenas palavra. Por isso Paulo fala que o perdão verdadeiro se reconhece mais pelos atos, não pelas palavras. As palavras pode ser até importante eu falar está perdoado, porque quando eu falo está perdoado, pode significar que eu vá perdoar. É um primeiro passo, mas ainda não houve o perdão. Agora, podemos ainda perguntar, por que temos tanta dificuldade em perdoar? Será por quê? Você já parou de pensar o tanto que nós temos dificuldade em perdoar quando alguém comete um erro com a gente? Principalmente um amigo? A verdade é que porque nós não entendemos ainda que nós somos primeiros a ser beneficiados com esse ato de perdão, com esse ato de misericórdia, pois aquele que não perdoa, consequentemente, guarda mágoa, partindo para as distonias orgânicas. Então, na verdade, então, nós não perdoamos porque nós ainda não compreendemos que o perdão não é para o outro, o perdão é para nós, o perdão é para mim. Então, se o outro cometeu algum erro contra mim, que eu achei que foi um erro, cabe a mim escolher, eu perdoo ou não perdoo. Mas se eu perdoar, eu estou fazendo alguma coisa de bom para o outro, pouquinha coisa. Se eu perdoar, eu estou fazendo muito mais bem, mas muito mesmo para mim. E se eu não perdoar, se eu continuar com ódio, eu estou fazendo um pequeno mal para o outro, mas pequeno mal. Mas estou fazendo um grande mal para mim mesmo. Então, por aí, nós já podemos começar a responder a questão do tema. Por que perdoar? Aí vamos pensar, por que perdoar? É só para agradar a Deus? Perdoar é só porque para cumprir o mandamento? Não. Perdoar é para o nosso bem. Perdoar é para o nosso crescimento. Perdoar é para desfazer as amarras. Inclusive naquela artezinha que a gente fez, a gente colocou uma corrente sendo cortada, sendo arrebentada. Significa que o perdão, quando há um problema entre mim e a outra pessoa, se há o perdão, se eu consigo perdoar, eu consigo soltar a corrente da escravidão. Eu já não estou amarrado mais com aquele mal, aquele sentimento, ele é cortado. Inclusive, nós já aprendemos pelas obras espíritas que as obsessões, elas são motivadas por quê? Motivada por não perdão. Então, por que perdoar? Perdoar para evitar a obsessão em mim. Porque à medida que a gente perdoa, aquele que perdoa, ou aquele que nem chegou a se machucar, o que perdoa e o que não chegou a se machucar, não criou essa corrente ligada ao outro de inimizade, de intriga, de raiva, de ódio. Não criou. E depois, não se consegue fazer obsessão naquele que não tem essa ligação. É como se fosse um fio de eletricidade ligado um ao outro. O perdão é como se fosse o alicate que vai e corta. Então, aquele fio que está me ligando uma energia, que está me dando choque. Então, quando perdoo, é o alicate. Cortou, não tem mais choque nenhum. Então, acabou a obsessão. Então, as nossas obsessões, elas são motivadas pela falta de perdão. Das duas partes, né, claro.
Mas se o outro não me perdoou, mas se eu já perdoei, ele não consegue me obsediar. Por isso, o Jesus já recomenda muito isso, o desfazer, né, das ofensas. Joana de Ângelos fala: muitas distonias são resultado do veneno da mágoa, que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatórios, digestivo, nervoso e muitos outros aparelhos. Então, quando nós não perdoamos, ficamos guardando mágoa, que é um veneno, então nós desequilibramos nosso corpo material também. Porque é um veneno que cai sobre o nosso perispírito e liga-se também ao nosso corpo físico e causa doença, mesmo doença física, mas principalmente as doenças espirituais. Ela ainda diz que quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina se adoecendo. Então, à medida que nós guardamos lixos morais, que é o rancor, né? Que é a ausência do perdão, é guardar a mágoa para nós, então vamos guardando esse lixo, acumulando lixo, aí vem as enfermidades. Na questão 614, o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o que se deve entender por lei natural? Aí o Espírito responde: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta, dessa lei. Então, a lei de Deus, o perdão, faz parte da lei de Deus. E nós nos tornamos infelizes quando deixamos de perdoar, quando nos afastamos dessa lei. Por isso, lá o Espírito, no começo, lá o Espírito Simeão, fala que feliz é aquele que adormece, pode adormecer sem ter nada contra o semelhante. Ou seja, sem afastar-se da lei natural. Então, a lei natural que nos guia. E nós temos, segundo os próprios Espíritos, nós temos essa lei na consciência. Então, todos nós somos criados simples, é claro, com a propensão para o crescimento e com a lei natural, com a lei de Deus, a natural, colocada na nossa mente. Então, se nós pararmos, pensar bem, refletirmos, todos nós sabemos o que fazer. Ainda, Joana de Ângelos fala assim: ainda podemos ver no ato de perdoar um despertamento para a realidade, ou seja, eliminação da ilusão, que, segundo ela, a ilusão é o anestésico da alma. Então, quando nós nos iludimos com as coisas materiais, com a nossa achando que somos grandes, somos muito mais importantes que os outros, que tudo é ilusão, todos nós somos iguais perante Deus, ninguém é melhor do que ninguém, e a ilusão faz nos achar que nós somos superiores. E essa ilusão é o anestésico da alma, segundo ela. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus.